Olá, boa tarde. Seja bem-vindo a estas nossas conversas dominicais. Hoje eu gostava de continuar o tema que tenho vindo a desenvolver nos últimos vídeos sobre o leigo na Igreja e na sociedade e pontualizar mais a questão deste mundo vulnerável, deste mundo ferido. Uma, uma ideia que nós encontramos no Papa Francisco, e muito bem, é uma expressão muito interessante para descrever a situação do homem atual. Só que nestas aproximações limitadas a uma configuração do homem vulnerável e ferido, sobretudo aqueles que estão na periferia, muito ao sabor de uma certa teologia da libertação que procura estar atento ao oprimido ou aquele que se julga como tal, mas neste caso, no magistério do Papa Francisco, tem a ver sobretudo as pessoas que estão à margem da sociedade, vítimas das injustiças ou de outras condições sociais. E essa aproximação é verdadeira e é correta. No entanto, eu gostava de colocarmos a observação da realidade a partir de um ponto de vista ainda mais de acordo, aliás, com mais de acordo, por modo de dizer. Quer dizer, que vá iluminar esta condição da vulnerabilidade e da ferida como condição da nossa situação atual, até provocada primeiro pela epidemia, antes ainda pelas crises financeiras a partir de 2008, depois a epidemia em 2018, 19, 20, depois agora a crise provocada ao que assistimos entre a Rússia e a Ucrânia. Muito se sofre, não só as populações dos países que estão em litígio na Ucrânia e na Rússia, mas o mundo todo, porque nós vemos no mundo global o que se passa num lado repercute-se no outro. É a globalização que vivemos. Mas nós podíamos ir um pouco mais fundo e colocar-nos numa perspectiva mais intra-eclesial, se assim podemos dizer, e repropor, eu gostava de repropor a leitura que os padres da Igreja fazem na parábola do bom samaritano. Porque eles viam na parábola do Evangelho, aliás, o próprio Evangelho de São Lucas nos permite essa aproximação no contexto do reino de Deus que Jesus vem anunciar. E, portanto, no mistério da redenção, em que a parábola do bom samaritano pode ser uma parábola do mistério da encarnação. É o próprio Deus que vem ao nosso encontro, enviando o seu Filho Jesus, para restaurar a imagem do homem que tinha sido estragada pelo pecado. Restauração da imagem, é um tema tão interessante. Nos padres da Igreja, concretamente em São Tatanásio e Alexandria. Restauração da imagem. Uma perspectiva estética, icónica da redenção. Ele vem restaurar a imagem que tinha sido estragada pelo pecado. E por isso o homem perdido, o homem abandonado pelos salteadores que o despojavam das suas vestes e da sua fortuna, representa a condição do homem enquanto tal depois do pecado, ou no pecado. A narrativa bíblica de Adão e Eva é a ilustração do que significa o pecado de uma forma narrativa. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher os criou, o homem modelado pelas mãos de Deus, como se fosse uma imagem, escultura, a mulher que é retirada do interior do homem, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, vivendo um para o outro. Por isso o homem deixar seu pai e mãe e juntar-se à sua esposa e formarão uma só carne. E por isso o que Deus uniu não o separa o homem, dirá Jesus no Evangelho. Esta unidade, esta harmonia é descrita também pelo facto de o homem no jardim, no qual Deus colocou o homem, ser
abundante em frutos, não precisavam trabalhar, é só colher os frutos das árvores. E viviam numa simplicidade transparente na sua nudez, não estavam nus e não tinham vergonha, não sentiam vergonha. Esta intransparência que o homem e a mulher sentem e que por isso protegem a sua nudez. No estado original essa situação não existia tensão, não é? Era uma harmonia perfeita entre o homem e a natureza, entre o homem e a mulher. Depois vem então o pecado, a queda original, não é? Porque Deus tinha dito que podiam comer todos os frutos, menos o fruto da árvore do bem e do mal, da árvore da vida. Insinuadas pela serpente, que depois a própria Escritura interpreta como Satanás, como o diabo. A mulher é levada, é seduzida a comer o fruto, a saborear o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e partilhá-lo com o homem. E o que é que descobrem? Descobrem a sua nudez, a sua finitude, a sua condição mortal. E daí a intransparência das relações, precisam de se revestir. Aliás, é o próprio Deus que reveste. Não é? Onde estás, Adão? Escondi-me, tive vergonha. Senti da vergonha, do pudor, mas também do escondimento próprio de quem peca. Uma pessoa que se comporta mal esconde-se, não aparece, pelo menos não, ou foge para outro lugar, não é conhecido. E depois as consequências desse pecado, não é? O trabalho, a morte, as tensões entre o homem e a mulher, a dor de parto, a submissão, etc, etc. E depois os filhos, Caim que mata Abel, e isso é uma bola de neve, até o ponto que, a certa altura, no livro de Gênesis, como que Deus se arrepende de ter criado o homem, tal era a maldade. Não é? E a história da salvação é a história da infidelidade, de tal modo que o próprio Deus precisa, entre aspas, de vir em auxílio do homem que está despojado da sua dignidade. E por isso a parábola do bom samaritano representa, naquele homem ferido, a nossa condição de ferido do pecado, que depois Santo Agostinho, na reflexão teológica que faz sobre o tema de Adão e da história da salvação e da sua própria experiência, conota com o tema do pecado original. Isto é, o pecado que está na origem de todos os males. Porque o pecado é aquilo que afeta o homem na sua dignidade e o perverte. E por isso o homem ferido, abandonado na estrada, é pelos salteadores, e o salteador é sobretudo o demónio, o diabo, não é? O inimigo do homem, aquele que quer mal ao homem. E o bom samaritano é Jesus Cristo, que cura o homem, que o unge com óleo, purifica com o vinho, o coloca na sua montada, o leva à estalagem, entrega ao estalajadeiro, cuida dele. E quando ele voltar, se for preciso pagar mais, ele pagar. A estalagem é a igreja, os estalajadeiros são os ministros da igreja, que pelos sacramentos continua a ação de Jesus Cristo de curar o homem. É o próprio Jesus Cristo que pelos sacramentos cura o homem. E por isso esta parábola diz a nossa condição para uma leitura intra-eclesial. A igreja que está ferida pelo pecado de todos, são os leigos, são os sacerdotes, são os bispos, que são pecadores. O Papa está sempre a repetir, e é verdade, eu sou um homem pecador, peçam-me, rezem por mim, todos nós somos pecadores. E por isso esta situação no interior da igreja, depois também da humanidade, destes conflitos, destas guerras, sem expressão deste mal radical, que enquanto não for curado, não se resolve todos os outros problemas. É preciso ir à raiz. Hoje, infelizmente, também isso, o que é o pecado, se terá questionado. O que é a verdade? Vivemos numa crise universalizada das ciências, o que é a verdade, da metafísica, da teologia.
há muitas opiniões, e às vezes penso no, no tema de Parménides, que falava não havia da doxa, havia da aletheia, e o mal estaria em cruzar os dois caminhos, de tal modo que a opinião se torna verdade, a verdade torna-se opinião, e não se pressupõe uma verdade objetiva universal para todos. Bom, este era um pequeno contributo, não sei se ajudei na leitura da realidade a partir da palavra do bom pastor, mas, do bom samaritano, mas era este esforço de iluminar esta realidade e de vermos que afinal só um Deus nos pode salvar, como dizia o filósofo. Até à próxima oportunidade. Muito obrigado pela sua atenção.